A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Primeira versão. Quando Marx empreendeu a análise do modo de produção capitalista, esse modo de produção ainda estava em seus primórdios. Marx orientou suas investigações de forma a dar-lhes valor de prognósticos. Remontou as relações fundamentais da produção capitalista, previu o futuro do capitalismo. Concluiu que se podia esperar desse sistema não somente uma exploração crescente do proletariado, mas também a criação de condições para sua própria supressão. Reprodutibilidade técnica. Em sua essência, a obra de arte sempre foi reprodutível. Essa imitação era praticada por discípulos para a difusão das obras, ou por terceiros, meramente interessados no lucro. A produção técnica da obra de arte representa um processo novo, que vem se desenvolvendo na história através de saltos separados por longos intervalos, mas com intensidade crescente. Com a estilogravura, o desenho tornou-se pela técnica reprodutível, muito antes que a imprensa prestasse o mesmo serviço para a palavra escrita. Conhecemos as gigantescas transformações provocadas pela imprensa, a produção técnica da escrita. Mas a imprensa representa apenas um caso especial de importância decisiva, de um processo histórico mais amplo. A estilogravura, na Idade Média, segue-se a estampa em chapa de cobre e água forte, assim como a litografia no início do século XIX. Autenticidade. Mesmo na produção mais perfeita, um elemento está ausente, o aqui e agora da obra de arte, sua existência única, no lugar em que ela se encontra. E nessa existência única que se desdobra a história da obra. Essa história compreende as transformações que ela sofreu, com a passagem do tempo em sua estrutura física, e as relações de propriedade em que ela ingressou. Os vestígios das primeiras só podem ser investigados por análises químicas ou físicas, irrealizáveis na reprodução. Os vestígios da segunda são objeto de uma tradição, cuja reconstituição precisa partir do lugar em que a chave original. Destruição da aura. O modo pelo qual se organiza a percepção humana, o meio em que ela se dá, não é apenas condicionado naturalmente, mas também historicamente. A época das invasões dos bárbaros, durante a qual surgiram as indústrias artísticas do Baixo Império Romano e a Gênese de Viena, não tinham apenas uma arte diferente da que caracterizava o período clássico, mas também uma outra forma de percepção. Os grandes estudiosos da escola vienense, Hegel e Wyckoff, que se revoltaram contra o peso da tradição classista, sob o qual aquela arte tinha sido soterrada, foram os primeiros a tentar extrair dessa arte algumas conclusões sobre a organização da percepção nas épocas em que ela estava em vigor. Ritual e política. O que era comum às duas tradições era a unicidade da obra, sua aura. A forma mais primitiva de sua inserção da obra de arte no contexto de tradição se exprimia no culto. O valor único da obra de arte autêntica tem sempre um fundamento teológico, por mais remoto que seja. Ele pode ser reconhecido como ritual secularizado, mesmo nas formas mais profanas do culto do belo. Essas formas, profanas do culto do belo, surgidas na Renascença e vigentes durante 3 séculos, deixaram manifesto desse fundamento quando sofreram seu primeiro abalo grave. Com efeito, quando o advento da primeira técnica de reprodução verdadeiramente revolucionária, a fotografia, contemporânea no início do socialismo, levou a arte a pressentir a proximidade de uma crise, que só fez aprofundar-se nos 100 anos seguintes. Ela reagiu ao perigo iminente com a doutrina da arte pela arte, que é no fundo uma teologia da arte. Valor de culto e valor de exposição. O valor de culto quase obriga a manter as obras de arte ocultas. Conforme as obras de arte se afastam do seu uso ritual, aumenta sua exposição. Fotografia. Como tema das primeiras fotografias, sempre tivemos o retrato, que tem o valor do culto da saudade por entes queridos ou defuntos. Edith Goethe não fotografava retratos, e sim as ruas desertas de Paris, em 1900. Essas fotos inquietavam o observador, porém as revistas começaram a impor legendas nas fotos, não deixando margem de interpretação para o leitor. Valor da eternidade. Os gregos só tinham 2 processos técnicos para a produção de uma obra de arte, o molde e a cunhagem, tendo assim as moedas e terracotas, com a produção em massa. Os gregos eternizaram sua obra assim como o cinema esperava em fazer. A perfeição era almejada. Chaplin, para gravar A Opinião Pública, gravou mais de 12.500 metros para um filme que acabou ficando com 3.000 metros, para que conseguisse um filme perfeito e eterno. Fotografia e cinema como arte. Muito se escreveu no passado, de modo tão sutil para saber se a fotografia era ou não uma arte. Abel Gance compara o filme aos hieróglifos, pois sempre buscava o sobrenatural, para espantar, e também se voltar ao religioso. Cinema e teste. Fotografar é reproduzir uma obra de arte. Fotografar um estúdio é um acontecimento fictício.
No caso do ator, ele não interpreta para um público, e sim para um especialista, que é o diretor, que o filma em diferentes ângulos e variações de luz. Com a representação do homem pelo aparelho, a autoalineação humana encontrou uma aplicação altamente criadora. Essa aplicação pode ser avaliada pelo fato de que a estranheza do intérprete diante do aparelho, segundo a descrição de Pirandello, é da mesma espécie que a estranheza do homem no período romântico. Diante de sua imagem no espelho, ele sabe, quando está diante da câmera, que sua relação é em última instância com a massa e é ela que vai controlá-lo. Essa metamorfose é visível também na política, causando uma crise nas exposições do político profissional. Como as novas técnicas permitem ao orador ser ouvido e visto por um número ilimitado de pessoas, a exposição do político diante dos aparelhos passa ao primeiro plano. Com isso, os parlamentos atrofiam juntamente com o teatro, o rádio e o cinema, não se modificando. O sentido dessa transformação é o mesmo no ator de cinema e no político. Qualquer que seja a diferença entre suas tarefas especializadas, seu objetivo é tornar mostráveis, sob certas condições sociais, determinadas ações, de modo que todos possam controlá-las e compreendê-las. Pintor e cinegrafista. O pintor observa em seu trabalho uma distância natural entre a realidade dada a ele próprio, ao passo que o cinegrafista penetra profundamente nessa realidade. As imagens que cada um produz são essencialmente diferentes. A imagem do pintor é total composta de inúmeros fragmentos, que se recompõem segundo novas leis. Assim, as descrições cinematográficas da realidade é para o homem moderno infinitamente mais significativa, porque ela lhe oferece o que temos o direito de exigir da arte, um aspecto da realidade livre de qualquer manipulação, aparelhos e precisamente graças ao procedimento de penetrar a realidade com os aparelhos. A pintura não pode ser objeto de uma recepção coletiva, como foi sempre o caso da arquitetura e como hoje é o caso do cinema. Embora esse fato não nos autorize a tirar uma conclusão sobre o papel social da pintura, ele não deixa de representar um grave obstáculo social no momento em que a pintura, devido a certas circunstâncias, se vê confortada com grandes massas. Nas igrejas, os conventos da Idade Média, a recepção coletiva dos quadros não se dava simultaneamente, mas através de inúmeras mediações. A situação mudou e essa mudança traduz o conflito específico em que se envolveu a pintura. Durante o século passado, em consequência à sua reprodução técnica, por mais que se tentasse confortar a pintura com a massa do público, esse público não podia de modo algum, na recepção das obras, organizar-se e controlar-se. Ou seja, eles teriam que recorrer ao escândalo para manifestar abertamente o seu julgamento. Assim, o mesmo público que tem uma reação progressista diante de um filme burlesco tem uma relação retrógrada diante de um filme surrealista. Camundongo Mickey. Uma das funções sociais mais importantes do cinema é criar um equilíbrio entre o homem e o aparelho. O cinema não realiza essa tarefa apenas pelo modo com que o homem se apresenta diante do aparelho, mas pelo modo com que ele apresenta ao mundo, graças a esse aparelho. O cinema nos faz vislumbrar, por um lado, os 1000 condicionamentos que determinam nossa existência, e por outro, nos assegura um grande e suspeitado espaço de liberdade. Vem então o cinema, que fez explodir esse universo carcerário com a dinamite dos seus décimos de segundo, permitindo-nos empreender viagens aventurosas entre as ruínas arremessadas a distâncias. O espaço se amplia com um grande plano, o movimento se torna mais vagaroso com a câmera lenta. O cinema introduziu uma brecha na velha verdade do Heráclito, segundo o qual o mundo dos homens acordados é comum e dos que dormem é privado. O fez menos pela descrição do mundo onírico que pela criação de personagens do sonho coletivo, como o Camundongo Mickey, que hoje percorre o mundo inteiro. Se levarmos em conta as perigosas tensões que a tecnização, com todas as suas sequências, projetou nas massas, as tensões que em estágios críticos assumem um caráter psicótico, perceberemos então que essa mesma tecnização abriu a possibilidade de uma imunização contra tais psicoses de uma massa através de certos filmes, capazes de impedir, pelo desenvolvimento artificial de fantasias sadomasoquistas, seu amadurecimento natural e perigoso. A hilaridade coletiva representa a eclosão precoce e saudável dessa psicose de massa. A enorme quantia de episódios grotescos atualmente consumidos no cinema constituem um índice impressionante dos perigosos que ameaçam a humanidade.
resultante das repressões que a civilização traz consigo. Os filmes grotescos dos Estados Unidos e os filmes da Disney produzem uma explosão terapêutica do inconsciente. Seu precursor foi o excêntrico. Nos novos espaços de liberdade abertos pelo filme, ele foi o primeiro a sentir-se em casa. É aqui que se situa Chaplin como figura histórica.